Foi. Está gravando. Não sei se está gravando da forma correta. Bom, então, a gente procura aprofundar um tema. Não vai fugir do nosso objetivo maior, né? A gente procura aprofundar um tema. Regra de segurança é de extrema importância. A gente pode reforçar isso vocês assistindo um vídeo lá, para não ter dúvida, e a gente tirar qualquer dúvida que permanecer. Fundamento também. Não pode passar por cima desses, não. Você quer atirar bem, atirar com segurança, ser um profissional de armas, se você não conhecer regra de segurança, não conhecer o fundamento, o negócio não vai ficar bem feito, não. É uma casa sem alicerce. Pode ser que dê uma sombra, mas um dia que você for armar uma rede, um negócio mais pesado, as paredes vão arriar. É mais ou menos a ideia é essa, o fundamento é de extrema importância. E aí vamos nos aplicar hoje a um fundamento, né? O Bruno Sanders está aí? É do Paracuru, é? É, o Sanders aqui é bem conhecido. Tu lembra aí de um fundamento do tiro? Tu lembra? São 5 fundamentos, né, para um tiro visado. Lembra de algum? Alcimassa. Alcimassa é o aparelho, né? Aí você está atrelando a um fundamento bem específico, que é o da visada. Pronto. Ei, Jéssica, dá para tu olhar se está correto? Aqui eu botei para gravar e não sei se está correto. Pessoal, visada é de extrema importância. No tiro a gente não tem nada pacífico, não. O cara dizer, rapaz, isso aqui é o mais importante, ou aquele é mais importante. Existe muita doutrina diferente. Tem doutrina que diz que o acionamento do gatilho é o mais importante. Outros dizem que a visada é de extrema importância, podendo ser a mais importante. Eu, particularmente, considero, sabe o quê? Empunhadura. Empunhadura, eu considero de extrema importância, é essencial. O tiro só sai legal se a empunhadura corresponder. Mas aí esses elementos são conjugados. Você fazer uma boa empunhadura e não fazer a visada correta, não adianta, né? Você faz uma excelente visada, uma excelente empunhadura, mas na hora do acionamento do gatilho, vai botar a perder. Então, eles são conjugados. Fundamentos aí estão interligados. Tem que ter uma atenção especial para isso. Então, existem doutrinas diversas, mas a gente tem que se atrelar à Polícia Federal. É o órgão fiscalizador, é o órgão orientador. Então, a gente se agarra aqui com o que a Polícia Federal oferece e não se discute. Tá bom? E aí a gente vai conhecendo outras coisas, que é importante sempre conhecer algo a mais. Mas o nosso rumo é dado pela doutrina da Polícia Federal. O que é que ela diz? Ó? A visada consiste no alinhamento do aparelho de pontaria com o alvo. E aí o nosso amigo aqui já falou aí do aparelho de pontaria, né? Uma tal de uma alça e uma tal de uma massa. Para que não haja dúvida, alça, massa. Aí o aparelho de pontaria. Tá bom? A alça está mais perto do atirador e a massa um pouco mais afastada. Então, às vezes, um revólver não tem a alça bem definida, ele tem só um corte, que a gente chama de entalhe, nos revólveres. As pistolas que eu conheço, todas têm a alça e a massa. Pois bem, o que é a linha de visada? Eu falei o aparelho de pontaria. O que é a linha de visada? É quando eu uso o aparelho de pontaria, aí eu alinho o meu olho, passando pela alça, pela massa e o alvo, o objetivo que eu quero atingir. Essa é a linha de visada. Olho, alça, massa, alvo. Pronto, essa é a linha de visada. Vamos lá. E o aparelho de pontaria é composto de alça e massa, já vimos isso. Os olhos devem estar completamente abertos. Completamente abertos. Os 2 olhos. Está falando os 2 olhos. Isso para quem usa os 2 olhos, né? Porque tem a visão monocular. Alguém tem esse problema? Só tem um olho?
Nós temos um atirador muito bom, excelente, o Renato. Excelente atirador, a qualidade do tiro dele é indiscutível. Então vamos voltar aqui ao nosso assunto, visada. Até agora estamos tranquilos? Então a gente falou de aparelho de pontaria, né? Alça e massa, falou da linha de visada, falou dos olhos abertos. Manter os dois olhos abertos, ok? Aí depois a gente vai aprofundando. Isso aqui são os tópicos que estão na doutrina da Polícia Federal. Os olhos devem estar completamente abertos. Contudo, para os atiradores que apresentam extrema dificuldade em realizar a visada correta com os dois olhos abertos, admite-se que diminua sensivelmente a luminosidade do olho que não predomina na visada. Aí já está falando de predominância ocular, né? Isso pode ser realizado ao se fechar o olho não dominante. Ela quer que os dois olhos sejam abertos. Mas se o cabo não consegue, pessoal, eu consigo fechar o olho esquerdo, o olho direito. Mas alguns indivíduos têm dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldade de fechar um olho e manter o outro aberto. Parece uma coisa simples. Mas o ser humano tem a sua individualidade. Às vezes o cara tem uma qualidade específica, né, uma habilidade diferente, consegue fazer uma coisa melhor, mas outra ele não consegue. Isso é normal do ser humano. Mas a regra é dois olhos abertos. Mas se não consegue, aí não vai perder a viagem, né? Vamos arranjar um jeito de trabalhar, pelo menos para o iniciante, para quem está começando. Pelo menos para quem está começando ou para quem está se esforçando para evoluir. A gente vê essa possibilidade de fechar um olho, diminuir a luminosidade. Só para a gente fechar aqui a doutrina deles, para o tiro em luminosidade normal, luz. Aqui não está tão normal, aqui está talvez suficiente. Mas normal seria ali na rua, com o solzão brilhando, não tem nada igual, né? Mas aqui é o suficiente para a gente fazer um enquadramento, uma visualização de enquadramento. Professor, diga aí. Nesse sentido aí, de deixar os dois olhos abertos, não são. De toda forma, quando estiver no hiperfoco, que a visada fica naquele tipo de funil. Hiperfoco. Os dois abertos são. A gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí. De toda forma, só vai conseguir enxergar o que está na frente, né? A gente chega lá. Então, questão da luminosidade, né? O que é que ele diz? Deve ser considerado um alinhamento da parte superior do aparelho de pontaria, ou seja, os topos da alça com o topo da massa, ou o alinhamento dos pontos de trítio. Todo mundo sabe o que é o trítio? Aquela tintazinha que brilha, que às vezes a massa de mira vem com trítio. E ela é bem realçada, principalmente no ambiente de baixa luminosidade. E aí ele já recomenda o alinhamento dessas peças, da alça e massa e os pontos de trítio. Sendo que esses últimos servem também para orientar o tiro em baixa luminosidade, caso a pistola disponha desse acessório. Quando alinhado o aparelho de pontaria, a base do ponto de impacto tangencia o topo da alça de mira e da massa de mira alinhados. A gente vai aprofundar isso também. Eu tive uma experiência ontem mesmo, que eu fiz dessa forma e o tiro saiu baixo. Então, a visada com aquela arma específica que eu trabalhei ontem tem que ser diferente. Não na base do alvo, ou no meio, ou sobre o alvo totalmente, que aí o tiro vai subir um pouco. Vale destacar que o olhar deve estar fixo no alvo. Olhar no alvo. Aí tu vê se tem algum invertido, né? O que acontece? Então ele está dizendo aqui, olhar fixo no alvo. No momento em que o aparelho de pontaria entrar na linha de visada, deve-se procurar obter o alinhamento dos pontos anteriormente mencionados, da alça e massa.
mantendo esse alinhamento durante toda a condução do gatilho, ou seja, até o momento do disparo. Uma vez efetuado o disparo, o recuo da arma faz com que o atirador perca o aparelho de pontaria. Recuo. Ela mexe. Para que serve para que serve a empunhadura? É para direcionar o tiro. É uma coisa. É uma coisa. Direcionar. E o que mais? Estabilizar a arma no ponto de visada correto. Principal. Estabilizar a arma na linha de visada. Esse seria o principal, né, da empunhadura. Estabilizar a plataforma. Porque você tem que recuperar, né? Você tem que recuperar. Então, digamos que só tem um tiro. Só tem um tiro. Só tem um tiro. Rapaz, aquele tiro ali é o tiro que vai fazer a diferença na minha vida. Então, tenho que estabilizar bem, né? Essa empunhadura. E aí, estando perfeitamente estabilizada, eu vou conseguir um tiro perfeito. Mas as nossas armas, elas têm sequência de disparos. Então, a empunhadura vai ajudar a administrar o recuo. Ela não tem como eliminar o recuo. Não tem, é um fenômeno físico inevitável. Se você pensar bem, até uma carabinazinha de chumbo dá um leve recuo, um leve estremecida. Um calibre 22, um recuozinho fraco, mas é um coice de bacuri, né? É mais fraquinho, um coice de bacuri, mas é um recuo. E isso afeta psicologicamente o atirador. Ah, aconteceu. Pessoal, a munição quando cai, o que é que pode acontecer? Pode. Vou contar aqui. No nosso stand, no nosso clube, durante um treinamento da PM, presta atenção aí. É fato venéreo não, é fato verídico. No nosso stand lá no clube, um treinamento da Polícia Militar, houve um momento lá que o atirador deixou cair a bandeja de munição. A colmeia, né, onde abriga a munição. Caiu, ponto 40. E aí? Deflagrou. Caiu no solo e deflagrou. Como é possível? Bom, tem dois instrutores de testemunha e quase um pilotão também. A gente assinala isso aí que é de extrema importância, que não é uma coisa comum. E eu sempre, rapaz, eu tenho um conhecimento que aconteceu lá no stand da Polícia Federal com calibre 12. Não, eu só tive conhecimento em stand no Brasil, um que aconteceu na Polícia Federal, acho que foi em 2012. A munição caiu e deflagrou. Eu tinha conhecimento desse. E nunca vi isso, mais de 30 anos de instrutor, e nunca vi isso. Pois aconteceu, eu não estava presente, mas tem o Barreto, o Tenente Barreto, Coronel Rocha, testemunhas, que eram os dois instrutores do dia. A munição caiu no chão e houve a deflagração. Então, meus amigos, difícil porque a superfície ali é plana, né? Teria que ter uma perfuração. Isso quer dizer que então não é só uma perfuração, pode ser também um choque, uma batida, um efeito mecânico. Então, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Eu estou falando aqui à toa? Não, tem testemunhas, isso é um fato. Que ocorreu no nosso clube, inclusive. E se ocorre em outros lugares, a pessoa não registra, aí não desperta tanto a necessidade de ter cuidado com isso, né? Então, além de danificar, ela pode também deflagrar. Então, nessa hora da manipulação, de municiar o carregador, a gente tem que ter muito cuidado.
Se deixar cair, pode danificar. Ela pode baixar, se ela cair de ponta, ela baixa o perfil, né? Perde a qualidade. Ela dá uma impressão de um certo amadorismo, que está faltando profissionalismo ali. O cara está com esse descuido aí, será que ele vai dar conta? Estou entendendo? Ó, ninguém está livre disso. Eu mesmo, às vezes, caio na minha mão. A gente tem que ter uma atenção redobrada. Mas o cara lhe contratou hoje. E aí tu deixa a munição cair no chão, ele já fica meio aterrorizado. Ih, rapaz, fogo amigo depois, eu vou sofrer com fogo amigo. O caso que aconteceu recente comigo aqui, a gente estava nesse PPI com banda de folga, lá no KF. O meu parceiro deixou de viajar comigo porque na hora que eu recebi a arma da empresa, ele não usou a arma de forma correta, não usou a arma de forma adequada. Aí o supervisor... Um dia viajar para o pessoal, não vai poder viajar não. Ou não passar a capacidade de manusear uma arma. Porque se ele está com essa dificuldade, ele pode provocar um acidente. Pode matar o colega que está do lado, pode matar o motorista que está conduzindo a viatura. Eu, na PM, sofri isso. Eu quase levo um tiro de calibre 12 dentro da viatura. Muito comum tiro acidental, muito comum. Então, a habilidade no manejo da arma é essencial. Mas para isso tem que ter o fundamento, tem que dar praticando. O tempo todo. O tempo todo. A perfeição só chega. Pronto, isso aqui é a doutrina, tá bom? Síntese de temas da Polícia Federal. Aqui está a doutrina deles. É um resumão do que eles falam de visada. Agora vamos dar uma aprofundada, porque é um tema bem interessante, pessoal, visada. Ó. É um dos fundamentos mais importantes do tiro com armas de fogo. Se é um tiro visado, quais são os fundamentos? Vamos lá? Recapitular? Base, empunhadura, visada, Base, posição ou postura dá quase a mesma coisa, certo? Menor importância. Menor importância. Comparação com os outros, tudo é importante. Mas a gente tem que dar um destaque no que merece destaque. Vamos honrar, né? Vamos honrar quem merece honra. Empunhadura. Essa aqui, meu amigo, empunhou errado, botou a perder. Visada, que a gente está falando aqui, essa aqui é responsável pelo quê? A precisão do tiro. Visada. Precisão do tiro. E a gente vai aprofundar, tá bom? Aí, os outros? Acionamento do gatilho. Tem quem diga que é responsável por 60% dos erros na hora de acionar o gatilho. Existe quem diga que 60% dos erros são decorrentes da forma de acionar o gatilho. Vamos lá? Eu acho importante o acionamento do gatilho, mas não tão como alguns acham. Eu estou mais ali na empunhadura e na visada. E respiração. Tem sua importância. Mas, por exemplo, no tiro visado, ela ganha um certo realce. Mas no tiro semivisado, ou no tiro rápido, ou no tiro instintivo, a Polícia Federal nem considera um fundamento. Na doutrina da Polícia Federal, a respiração não entra para o tiro instintivo. Por quê? Você tem 4 segundos. Você está naquele... Não, o tiro visado requer um controle. Requer um controle. É um fundamento menor. A nossa profissão, praticamente, a gente não tem o tiro visado, né? Porque a gente não vai ter tempo de estar. Caso aconteça, a gente vai ter tempo de estar olhando. Não, depende, né? Se você tiver condições de se abrigar, se você busca um abrigo, aí você já tem uma melhor condição de tiro, né? Pode ser trabalhado também. Situações que podem ser trabalhadas.
Mas, inevitavelmente, a gente passa pelo tiro visado. Então, vai ter importância no tiro visado. Deixa eu melhorar ali, diminuir o ruído. O tiro instintivo depende do sempre são avisados. Pronto, vamos lá. Melhorou. Onde focar, pessoal? Onde focar? O que é o foco? O foco é um negócio que você joga a visão, e você tem nitidez. Se for um pouco mais adiante, fica embaçado. Então eu não consigo focar aqui e lá no final. Eu tenho que focar alguma coisa. Eu tenho que focar em alguma coisa. Você tem a alça, a massa e o alvo. Onde focar? Deixa eu ver se eu consigo ali uma... Francisco Rafael, tá aí? Onde focar? Não falou, ele não está no instintivo. Raimundo Vicente, onde focar? José Alexandre Bezerra. Cadê? Onde focar? Ricardo Valeriano. Focar na alça, na massa e no alvo. Alinhamento. Valdeci. Tá aí o Francisco Valdeci? No alvo. Raniel. Onde focar? Ronaldo Rubens Ramos Flor. Onde focar? Leonardo Silvino Quadrino. Cadê o Quadrino? Onde focar? Vou mais perguntar, não. Pessoal, a doutrina dominante, quase generalizada, vai dizer o seguinte: não é possível focar mais de um ponto. Foca na massa. Onde é o foco? Onde focar? Quem está dizendo é a doutrina. São os grandes atiradores, são os caras do esporte, são os caras da técnica. Você alinha, mas você tem um momento que você tem que focar. Pessoal, não estou falando de todas as situações. Se é um tiro instintivo, você vai lembrar de focar, você vai focar. Não. O tiro instintivo você vai executar. Tiro visado. Onde focar? Na massa. Porque você não consegue focar os três. Não consegue focar os três. Mas a gente chega lá. Dominância ocular. Que negócio é esse? Antônio Edson. O que é essa dominância ocular? É o diretor. O Harrison. O que é esse olho diretor que ele está falando aqui? É o olho predominante. O olho que predomina. Beleza. E o Diego Salles? E qual é a importância desse olho diretor, você saber? Alcançar o objetivo no alvo. Aí, rapaz. Vamos para frente. Muito bom. Influência da empunhadura. Empunhadura tem uma influência enorme na sua visada. Por quê? Porque é a empunhadura que vai estabilizar. Como era antigamente, Velho Oeste, não tinha visada. Arma curta no Velho Oeste, sacou a guarda baixa, a linha do quadril. Habilidade, o cara tinha uma habilidade, ele não precisava alinhar a alça e massa para acertar o alvo, porque ele tinha habilidade. Um pistoleiro lá tem alguém de Pentecoste aí? Um pistoleiro lá das antigas, que eu vi ele fazer isso. Acho que tinha um pombo, coitado do pombo comendo ali a uns 8, 9 metros, e ele sacou o 32 dele na cabeça do pombo.
Ele não trouxe aqui, não. Ele trouxe aqui, ele sacou. Eu vi ele fazer isso. Porque foi no quintal da minha casa, que é um quintal grande. Ele fez isso. Da varanda, o pombo lá no final, ali no meio do quintal, né? Sacou e na cabeça do pombo. Era uma época das criações, a gente criava carneiro, porco no quintal. Criação, a gente comia carne de criação, porque a gente criava, né? Pronto, ele não usava visada, ele tinha essa habilidade sensorial, ó. Ele conseguia direcionar o cano. Ele não usou esses recursos de alça e massa. Pronto. Aí ele garantiu com a empunhadura, porque a empunhadura deu direção. Mas atualmente é diferente, o que a gente trabalha é outra coisa, né? A gente trabalha outra coisa, a gente vai discutir isso aqui. Ó, a influência da respiração, a respiração vai influenciar. Se você não cuidar, ela pode influenciar. Porque qualquer movimento aqui, ó, pessoal, 1 milímetro que você movimenta um cano aqui, ó. Opa, eu não respirei, ó. Mexeu. Oi. Perdi o tiro. Eu perdi o centro do alvo. No mínimo, eu perdi o centro do alvo. Se eu estava garantido para o centro do alvo, subiu. Então, a respiração tem sua importância, tem influência. O acionamento do gatilho, meus amigos, esse é cruel. Vamos aprofundar. Eu peguei os tópicos que eu considerei mais importantes. Fora a doutrina lá, o que eu considerei mais importante. Influência do recuo da arma. Recuo. Tem gente que cria uma expectativa tão grande com o recuo que fica impregnado no cérebro. Recuo da arma. Rapaz, a arma vai recuar. E ele já se preocupa em compensar esse recuo. Nem aconteceu e ele acha que está fazendo um grande negócio. Isso é qualquer um. Talvez um psicopata que não tem sentimento, talvez ele não se importe com isso, né? Mas o cérebro humano, ele reage, é instintivo. O instinto do ser humano é reagir. O impulso dele é contração. Ele contrai. Isso é instintivo. É um livro, Inteligência Emocional. Ele tem um capítulo que trata disso. Isso é desde a pré-história. O camarada, ele reage, ele contrai já por causa dos predadores. Ele era presa fácil, né? Isso aqui vem à tona. Isso aí, no momento do disparo. Ele tem esse tipo de reação. Luminosidade. Boa ou não, né? Luminosidade, baixa luminosidade, tem sua influência também. E a gente vai ver com mais profundidade. Mas vamos avançando aqui, ó. Os erros que eu, como instrutor, consigo identificar com facilidade. Pessoal, deixa eu pegar aqui um ambiente controlado, né? Ambiente controlado, ambiente autorizado, arma desmuniciada, aberta, checada. Vamos lá. Apesar de tudo isso, da arma sem condições de tiro, eu não aponto para ninguém. Apesar de tudo isso. Por quê? Para não criar mau costume. Não aponto para nenhum aluno. Se eu arrancar esse ferrolho, mesmo assim eu continuo não apontando para o aluno para não criar um mau costume. Então, ó, um erro muito comum. Atirador está começando agora, pegou a arma pela primeira vez. Aponta a arma para o centro do alvo. O alvo não está aqui hoje, mas vamos lá. Não veio trabalhar hoje, não. O que é que o camarada faz? O que é que ele está fazendo? Ele está botando no rumo, mas ele não está usando o alça e massa. Às vezes ele está apontando com o nariz, apontando com o queixo. Ele não está fazendo a linha de visada que tem que sair do olho, passando pela alça, pela massa e chegando no alvo. Ele não está fazendo isso. Ele está colocando a arma no rumo. De longe a gente vê pela inclinação do cano. A arma não está apontando, a arma está no rumo. É diferente disso aqui e disso aqui. Às vezes o cara é bom e acerta. Eu até botei aqui, ó, pré-Weaver. Quem é o Weaver? Jack Weaver? É a posição. Meus amigos, no decorrer dos anos, dos séculos, digo melhor, as armas curtas foram utilizadas com empunhadura simples
e guarda baixa. A gente vê no Velho Oeste, avançando, a gente vê nos duelos, a gente vê no esporte olímpico, mas o esporte olímpico é diferente, porque o esporte olímpico ele usa o aparelho. Mas vamos tirar o esporte olímpico, vamos ver. Velho Oeste, às vezes nos duelos, na Segunda Guerra, até a Segunda Guerra Mundial, até a década de 50, no esporte, na tática, nas polícias, usava guarda baixa. Se ele usa guarda baixa, ele não está usando a visada. Arma curta, arma curta. Então, meus amigos, se ele não está usando a visada, o aparelho não está ajudando em nada, né? Ele ganha tempo. Vocês concordam comigo? Se eu vou sacar e atirar, eu não ganho tempo aqui? E aí, ó, tem coldre que é rotativo. Coldre rotativo, o cara nem tira da cintura, ele gira aqui e atira. Ganha tempo. Aí por que eu digo pré-Weaver? Porque em Weaver, no esporte, ele participando das competições não ganhava nada. Aí ele começou a imaginar uma situação diferente. E aí ele meteu as caras. O que é que ele fez? Trazer a arma à altura dos olhos, que não faziam isso, dupla empunhadura e avisada. Aí todo mundo riu dele. Rapaz, esse cara está perdendo tempo. Ele estava fazendo diferente. Ele mesmo disse, rapaz, debocharam de mim. Porque todo mundo atirava aqui, sacava e atirava, né? Sacava e atirava. Guarda baixa, não apontava. O que é que ele introduziu? Dupla empunhadura e arma à altura dos olhos. E aí ele começou essa operação e ficaram debochando dele. Mas só debocharam até, sabe qual momento? Até o momento que ele foi campeão. Aí o pessoal parou de debochar, o pessoal começou a prestar atenção. E aí ele continuou ganhando. Isso, campeonatos dos Estados Unidos. Campeonatos nos Estados Unidos. Aí o pessoal começou a prestar atenção. Rapaz, porque ele ganhou. 59. 1959. Ele vinha participando e não estava ganhando, ficava em segundo e terceiro. Mas quando ele introduziu o mesmo método, a postura, trazer a arma à altura dos olhos, alinhando o alce-massa em dupla empunhadura. Aí prestaram atenção nele. Aí prestaram atenção. Rapaz, isso aqui tem valor. Isso aqui tem serventia. Aí todo mundo correu para isso. Os mais resistentes demoraram um pouco mais, mas os mais sensatos, ponderados, aderiram. Tanto aderiram, só para ter uma ideia, 1982, muito tempo depois, o FBI oficializou a postura do Weaver como a postura oficial para o órgão, o FBI. Tem uma polícia mais importante que o FBI no mundo inteiro? Mais renomada? Mais destacada? Hã? Interpol? É diferente, Interpol. Interpol não é uma polícia de intervenção. A Interpol ela tem elementos de todas as polícias. É uma polícia mais de investigação e de dar a informação para que as outras polícias executem. É coisa diferente. Quem que faz parte da Interpol no Brasil? Polícia Federal. Quem? Aqui. São vários estados. Cada um tem... Pronto. Então, o que é a Interpol? É um patamar diferente, é uma estrutura diferente. Ela pinça de órgãos. Pode ser que em outros países seja diferente, mas aqui no Brasil a gente tem um exemplo. Quem é que representa a Interpol aqui? Quem é que executa as situações da Interpol? Pronto. A Interpol, ela não pode interferir na autonomia do país, na soberania. Então, o que ela faz é informar, é outra coisa. Polícia, na essência, que vai para cima, que tem grupo tático, que faz pesquisa, que tem laboratório, que tem história para contar, no mundo inteiro, Polícia Federal Americana. E aqui não fica longe, a nossa Polícia Federal também é a polícia que tem as melhores condições. A mais aquinhoada, a mais bem selecionada, a que ganha melhor. Por que ela não é melhor? Então ela é melhor, é a grande referência. Você tem grandes polícias.
Tem grandes polícias no Brasil inteiro, mas a nossa referência é a Polícia Federal. Até porque nós, segurança privada, estamos atrelados a ela. Ninguém pode cuspir no prato, não, né? Ainda mais aí. Meus elogios aqui para... Mas vamos lá, ó. Eu estou falando dos erros, né? Então, pasmem os senhores, não é só o iniciante. Não é só o iniciante, a gente vai trabalhar com a reciclagem e o camarada apontando com o queixo, apontando com o nariz. Ele está botando no rumo. Pode até acertar. Pode até acertar. Mas não porque está usando um aparelho de alcimassa. Pode estar acertando por causa de uma coincidência. Ou então porque ele tem uma habilidade superior. Em teoria, ele não deveria estar acertando, mas ele está acertando. Meu amigo, se o cabo está acertando e não está contrariando regra de segurança, eu nem mexo com ele. Ele não está acertando? Está jogando no... Você vê que filme é uma simples, salvo bem correndo, vira água e consegue acertar um tiro. Rapaz, quando é para dar errado, eu uma vez acertei um disparo a mais ou menos de 7 a 10 metros, não, a uns 10 metros. O alvo em movimento, eu correndo também, atirador em movimento, alvo em movimento, baixa luminosidade. Eu acertei lá nos rejetos do camarada. Dá para... É um tiro fantástico, né? O alvo em movimento, atirador em movimento, à noite, que era à noite. Eu acertei. Será que eu consigo repetir? Eu acho que pode acontecer de repetir. Aquele tiro não foi intencional, foi acidental. Na realidade, era tenente na época, eu fui dar um tiro de advertência. E você correndo, você não controla o ângulo direito. Em algum momento o ângulo saiu errado, acertei na canela do cara. Eu não tinha intenção. Pense num tiro cinematográfico esse. Mas na verdade, aí, talvez o senhor atirou sem dolo. Com a intenção, o senhor, como é inteligente, mapeou o tamanho do corpo do indivíduo em progressão e atirou. Foi não. Foi um tiro de advertência que eu fiz de forma totalmente inapropriada, e eu reconheço isso. Um erro que não se deve fazer. Alvo em movimento, atirador em movimento. Você acertar na canela do sujeito, não foi porque eu quis. Deu certo. Graças a Deus. Não me enrolei por causa daquilo. Já prescreveu também. Né? Nas costas. Já prescreveu. Mas é um tiro impossível do cara acertar normalmente. Eu nem me atrevo a tentar um tiro desse de novo. Porque é um tiro difícil demais. É o malandro que atira de costas e acerta. É o tiro que pega aquele tiro maldito, né? É um tiro maldito, que não carece de habilidade. Acontece demais. Acontece demais, infelizmente. Mas vamos lá, ó. Apresentar a arma para realizar o disparo com cano baixo. Demais acontece esse erro, ó. O camarada vai... Ele pode até estar fazendo aqui uma retenção apropriada, aí quando vai atirar... Estão prestando atenção aqui, ó? O que é que acontece com o atirador? Ele baixa o cano. Ele está aqui numa situação favorável para ele apresentar a arma à altura dos olhos, mas aí ele baixa o cano. Muito comum. Muito comum acontecer isso. Apresentar a arma para realizar o disparo com o cano baixo. Não, é pré-gatilhada. Ele empurra o cano para baixo. Você observa demais isso. Sem tiro, o cara já faz isso. Vamos fazer uma linha aqui. Vamos apontar para o alvo, o cara empurra para baixo. Não vai disparar. Tá? A arma está sem munição. Pois ele empurra o cano para baixo. Ele apresenta a arma com o cano baixo. Não tem visado um negócio desse, né? Antecipar-se ao movimento do recuo e abaixar o cano antes do disparo. Ele imagina o quê? Compensar o recuo, porque ele sabe que tem um recuo, isso aqui é outra coisa. Ó. Ele sabe que tem um recuo. Por causa do recuo, ele sabe que a arma vai... A arma vai fazer o quê no recuo? A arma vai subir. Na realidade, ela não sobe. Ela mesma, ela vem para trás. Mas você tem um esbarro da mão,
Bom, se o disparo vai para frente, a arma vai para trás. Só que não tem o esbarro aqui, ó. O esbarro é que faz ela subir. O movimento natural do recuo é para trás, não é para cima. O que faz ela subir é essa alavanca aqui, ó. Você está com a empunhadura aqui, ó. Quando ela vem para trás, ela esbarra. É como se fosse um tropeço, né? Porque o movimento é para trás. É tanto que se você tivesse uma empunhadura aqui na linha do cano, você reduziria demais e a arma talvez nem subisse. A arma não subiria. Alguma coisa? Mas vamos adiante. Já sabendo que a arma sobe por causa do... Olha só como a empunhadura influencia demais. A gente chega lá na empunhadura. Na pistola, se você tem uma empunhadura baixa, a alavancagem é maior. Lei de Arquimedes. Quanto mais distante o ponto de apoio, maior a alavancagem. Ó. Se o ponto de apoio está mais próximo, você diminui a alavancagem. Mas se ele está distante, o ponto de apoio, aí a alavancagem aumenta. Por isso que a empunhadura alta é importante. Essa semana mesmo eu vi uma pistola, o cano é embaixo, ó. O cano da pistola, o camarada estava numa feira de armas dos Estados Unidos e mostrou. O cano está aqui embaixo da pistola, a mola recuperadora em cima. Isso quer dizer o quê? O biverteio está mais alto também, você consegue controlar o recuo todo na mão. Aquela arma talvez não suba, ela só vem para trás, aquela pistola. Já vi isso com revólver, mas com pistola eu ainda não tinha visto. Então a arma possivelmente ela vai ser contida aqui, o recuo. Ela talvez não suba, ela só vai para trás. Mas como as nossas armas aqui elas sobem, aí o atirador quer compensar aquele reação. Isso é natural, pessoal. É um movimento natural. Aí você tem que mentalizar, não fazer isso. É você estar concentrado. Se você estiver muito tranquilo na hora do tiro, bem tranquilo, concentrado, rapaz, eu vou só mexer no gatilho, nada mais. Eu vou mexer só no dedo, nada mais. Se você estiver concentrado para isso, você evita. Mas se você estiver numa certa tensão, o natural é você querer compensar o recuo. Só que achando que faz depois do disparo. Não, você acaba fazendo um pouco antes. Uma fração antes. Aí por isso que o tiro desce. É um erro comum. Que hora é essa, hein? 9h17. Vale-me Deus. Vamos lá. Abaixar a arma rapidamente após o disparo para vislumbrar o alvo. Rapaz, o camarada, aí baixa ou puxa para olhar o alvo. Isso atrapalha o tiro e, taticamente, você está baixando sua guarda. Não, você deve manter. Ou escanear aqui, fazer uma varredura. Mas você criar o costume de atirar, a gente vê demais. O camarada faz é puxar a arma, ele puxa a arma. Tem muito atirador que faz isso. Ele atira, aí puxa de uma vez, para dar uma olhada no resultado. Erro comum. Você perde a visada numa sequência. Se você tiver sequência de enfrentamento, ou tiver uma sequência de ameaça, você deve manter essa visada, né? E verificar uma varredura, mas não esse mau hábito de baixar de uma vez. Isso aí é reprovável, totalmente. Alinhar incorretamente o aparelho de pontaria com o alvo. Às vezes o camarada faz o alinhamento alça-massa, mas deixa pouca massa. Ou muita massa. Ele está alinhando, mas não está alinhando da forma correta. Aqui está correto? Opa! Aqui eu estou alinhando. Às vezes o cara deixa muita massa, aqui já não está alinhando, aqui o tiro sobe. Ou então pouca massa, o tiro desce. Esse alinhamento aqui tem que ser apropriado, né? Alinhando o alça e massa. Outro erro. Foco. Focar incorretamente. A pessoa focar no alvo ou focar na alça de mira. Está incorreto. A gente já falou aqui que o foco é na massa. Foco na massa. Focar.
Às vezes a coisa não fica embaçada. Quando está meio embaçada é porque não está focada. É igual uma câmera de fotografia. Ela não embaça a câmera. Aí você busca o foco. Pronto. O olho humano funciona dessa forma. A gente vai focando no que é o mais importante. Não identificar o olho diretor. Muita gente tem dúvida. Não consegue identificar o olho diretor. E aí, ele não tem confiança no olho que está trabalhando, fica mudando de olho. Ele começa aqui com um olho, aí o negócio arruina, não está prestando, aí ele troca de olho. Aí às vezes melhora. Mas aí arruina de novo, aí ele vai para o outro olho. Ele não se decide. Ele não sabe qual é o olho principal. Ele tem esse problema. Isso pode ser por problemas oculares, mas também pode ser só por falta de orientação. Então, a gente procura sempre identificar o olho dominante. Influência da empunhadura, a gente vai detalhar mais na frente, influência da respiração, que são os outros fundamentos. Esses fundamentos têm que estar conjugados. Conjugados. Empunhadura, respiração. Influência do acionamento do gatilho, importante. Influência do recuo. E influência da luminosidade. Uns erros que a gente vê mais nesses tópicos, nesses itens. Ok? Então vamos lá. Olha o olho humano, né? A bilazona aí. Órgão de extrema importância. O cuidado com a vista a gente merece muito nossa atenção. É um órgão bem complexo. Está aqui a linha divisada. Ó. Alinhamento alça e massa, como deve ser feito. Alça, massa, alvo, base do alvo. Aqui ele está cortando o meio do alvo, né? Ele está cortando o meio do alvo. Vem não? Visada de base. Eu observei isso ontem, ó. Peguei o revólver e coloquei na base do alvo. Coloquei na base do alvo. E o tiro desceu. Eita! Mantive. O tiro desceu 10 metros, né? Mas está agrupado. Mas estava agrupado. Então, a visada ali não é para ser na base do alvo. Ou é no centro do alvo, ou é cobrindo o alvo. Depende da arma. Depende da arma também. Como é que é isso? Ó, eu trabalhei aqui, ó. Eu tenho um costume de fazer na base do alvo. O alvo não é aqui, o centro, ó. A parte mais central é a base, o alvo, minha pretensão. Eu fiz a massa alinhada na base do alvo. E o tiro desceu. E a arma muito boa, a alça e massa dela bem destacada. Mas aí o tiro estava agrupado. Então eu estou fazendo o que é errado. Essa visada tem que ser mais no centro, aí eu subi. Aí eu tenho que subir. Então essa visada é mais no centro. Aí subiu um pouco. Não, eu tinha que cobrir o alvo, mais alto um pouco. É uma característica da arma, daquele alinhamento alça e massa da arma. Tem essas situações que a gente não pode perder de vista. Tem que estar atento a essa situação. Aquele revólver eu já sei. Aquele revólver ele é um 838. Eu vou até olhar os outros melhores para a gente ver se é persistente isso. 10 metros. Eu trabalhei 10 metros. Mas não é... É tipo assim, não está pegando no peito, apontar para a cabeça. Não, não é isso. É o ponto aqui de referência no centro do alvo. Na base ele desceu. Quando eu cobri, aí ele subiu. Mas eu não fiz uma recomendação que o pessoal critica muito. Ele está atirando ali, está pegando na barriga, aí, não, aponta para a cabeça. Não é a forma mais correta. Isso aí não é correto. Isso aí até, às vezes, resolve, ajuda. Mas, tecnicamente, não é a forma correta. Tem que descobrir o que é. Ele está dando gatilhada? Está tendo um problema no alinhamento alça e massa? Ele está botando pouca massa? Pode ser esses detalhes que a gente tem que olhar com mais cuidado. A gente fazer essa gambiarra, ele está atirando baixo. Rapaz, bota na cabeça. Às vezes ajuda ali o imediatismo. Né? Está dando uma assoprada ali, mas não é o correto, não. O correto é ver, realmente aprofundar qual é o problema. Se ele está alinhando errado,
A própria arma pode estar com algum defeito. Né? Ou ele está fazendo aquela compensação e jogando o cano para baixo. A forma mais correta é aprofundar. Mas às vezes a gente não tem tempo para aprofundar. Não dá tempo, porque você já está na execução. Você tem 50 alunos para cuidar? Você está na execução? Quando você percebe antes, tudo bem. Mas no decorrer, você não tem tempo, porque a fila tem que andar, né? Eu tento ajudar da forma que é possível. Foco no alvo, foco na massa de mira ou foco na alça de mira? A gente já discutiu isso, né? Aí como é que é a situação. Se for correto, a massa está aqui, a alça desfocada e o alvo desfocado. Mas ele já disse que é errado. Alça e massa desfocada e o alvo bem nítido. E o outro foco? Nem no alvo, nem na massa. Ele está focando na alça. Então, pessoal, quase todo mundo é unânime nisso. Foco. Onde é o foco? Foco na massa. Então, vamos experimentar isso? Vamos ver se é isso mesmo, né? Foco na massa. O pessoal mais categorizado diz que é assim. Ó, a influência da empunhadura na manutenção da visada. E aqui? A memória afetiva, é? A memória afetiva aqui que eu... Que marmota é essa aí? Fazendo capitãozinho. Quem é do interior despertou a memória afetiva aí. Pois o camarada faz isso no punho da arma. Meus amigos, quando é que ele faz isso? Na realidade é na hora do acionamento do gatilho. Porque o dedo que aciona o gatilho, ele não faz parte da empunhadura. Só que no momento que ele vai pressionar o gatilho, principalmente quando o gatilho é pesado, exige uma pressão maior, ele pressiona o dedo indicador, mas pressiona também os outros, ó. Fazendo capitãozinho. Quando ele faz um capitãozinho, meu amigo, botou o tiro a perder, porque ele desvia. Isso não é só na empunhadura, é no momento do acionamento do gatilho. Ó. Ele vai pressionar o gatilho, às vezes o gatilho é de muita pressão. E aí, todo mundo fez? Fez. Todo mundo, né? Então, ó. O gatilho exige muita pressão, aí quando ele faz esse esforço, ele não consegue só com o dedo, aí mexe a mão toda. Não, ele tem que se concentrar em mexer só. O dedo indicador não faz parte da empunhadura. Então, ele deve se mexer sozinho. Ele não deve levar os outros nesse conjunto. Né? Eu me deparei com isso aqui, achei interessante, ó. Fazendo capitãozinho. Mas isso é coisa do Nordeste, né? Acho que no Sul não tem isso, não. Pelo menos Ceará, Piauí, Paraíba. O resto eu não sei. Pronto, então muita atenção, porque isso aí influencia, com certeza, né? Respiração. Só uma breve ilustração aqui, porque, ó, você está fazendo a visada na pausa. Se você respirar um pouco, subiu. Então, tem que ter um controle da respiração. Até mesmo no tiro instintivo, se você tiver ofegante, o arco de movimento aqui é alterado. E depois que o cara dá uma corrida, não hiperventila, né? O estímulo aqui acelera a respiração e aí vai influenciar. O ideal é que tenha uma pausa, ou na inspiração ou na expiração. Uma pausa para você fazer o trabalho. O ideal é que tenha isso. Mas se é um tiro visado, você ainda tem uma percepção melhor. Mas no tiro instintivo a coisa é tão rápida que às vezes o cara não se apercebe disso. Se você der uma corridinha, você está atirando, se você der uma corridinha de 30 metros, e volta, meu amigo, você chega alterado. Você chega alterado, não é só a respiração, é batimento,
Você chega todo alterado. Isso aí influencia o tiro. Só para ter uma ideia, né? Que não é o nosso caso aqui no nosso tiro. Visada com os 2 olhos abertos. Por que os 2 olhos abertos? Porque se o cara tem uma visão normal, com os 2 olhos, né? Então ele deve manter os 2 olhos abertos. Para quê? Ó? Garantir amplitude no campo de visão periférica. Essa amplitude aqui é muito importante. Evitar o efeito da visão de túnel, que o nosso amigo ali falou da visão de túnel. Esse estreitamento. Se ele mantém os 2 olhos abertos, ele pelo menos minimiza isso, reduz essa possibilidade. Agora, se ele está só com um olho, isso aí pode aumentar a tunelidade, né? Esse fechamento. Hiperfoco, parece coisa de autista. Eu tenho um filho autista e tem essa história de hiperfoco. Ele quer fazer só uma coisa, isso é um hiperfoco. Então, ó, representação periférica e binocular de um ser humano, né? É mais ou menos essa amplitude aqui. Olha aí, uma visão mais ampla. Até você no transporte de valores, você tem que ter o máximo de amplitude na visão. Ó. Eu estou aqui de um jeito que se essa porta abrir, eu consigo perceber. Não se está entrando alguém, mas se ela se mover, eu consigo perceber alguma coisa nessa porta. Eu não estou olhando diretamente para ela, mas eu consigo perceber algum movimento nela. Mas se eu tiver assim, ó, perdi. Se eu tiver só com um olho, então eu perdi aqui, ó, todo esse espectro aqui está fora do meu visual. Eu não posso me dar o luxo disso. O cachorro tem maior, né? O cachorro é maior, a amplitude dele. Aí diminui o certo, né? Mas ele perifericamente ele se protege mais. Ó, isso aqui seria a visão normal. Visão normal. E a visão de túnel? Aí o negócio se estreita. Mas a visão de túnel, no estresse, o estresse faz com que você faça um foco na ameaça que você considera ameaça mesmo, né? É inevitável também. Em algumas pessoas é inevitável ele estreitar aqui. Não é só a visão, é a concentração, a atenção toda para aquele direcionamento. Aí ele se estreita mais ainda. O problema é esse. Se com 2 olhos estreito, imagine só com um olho. Aí que o negócio estreita ao extremo, né? Pronto. Então, a visão binocular normal deve ser preservada, os 2 olhos, para evitar essas situações. De não diminuir o campo visual e evitar o efeito de túnel. Atirar com os 2 olhos abertos. Então, saber qual é o olho dominante. Saber qual é o olho dominante. Alguém tem dúvida do olho dominante? Alguém tem dúvida? A gente tira a dúvida, né? Furo no cartão, ó. A gente tira a dúvida. Pronto. Focar naquela lâmpada ali, ó. Foquei a lâmpada. Eu naturalmente busco o meu olho dominante. Colocar no display ali do ar-condicionado. Eu naturalmente busco o olho que eu tenho mais confiança. É o olho dominante. Tem dúvida? Bote ali no display. Os 2 olhos abertos. Os 2 olhos abertos. Deixa os 2 olhos. Está com os 2 olhos abertos? Está vendo o número? Mudou alguma coisa? Desfaz. Faz de novo. Os 2 olhos abertos. Tranquilão. Mudou alguma coisa? Olho direito. Olho direito é o olho dominante. Assunto que ficou faltando uma peinha, né? Ficou bem entendido a história da visão de túnel? Tranquilo?
Pode ser que o operacional lá no Iguatemi entrou nesse estreitamento. O senhor já foi militar no caso? Não deixa de ser, não. Deixa de ser, para quem está ativo, para quem não está. Quando está no campo, na rua, ele sempre, teoricamente, de vez em quando tem situações como essa, para ele poder ir treinando, né? Tudo assim, e melhorar a questão, porque a visão de turno nunca vai deixar de ter. Mas a pessoa que vai ter experiência, ele vai conseguindo lidar com isso. Mas um vigilante, por exemplo, tem no caso de nós somos chamados para fazer segurança assim, em determinado ambiente. Mas dificilmente vai acontecer algo. É raro, não é sempre que acontece. Graças a Deus. Graças O percentual é bem o ponto que eu quero chegar, embaixo. como que isso graças a Deus não aconteceu comigo, mas como que eu posso me preparar ao ponto de, no dia que isso acontecer, eu ser frio o suficiente, calculista o suficiente, para que eu possa agir de uma forma correta. Como é que você se prepara para uma situação dessa? Primeiro, atento aos fundamentos, trabalhar o que a doutrina prevê e ter habitualidade com o tiro. O que é isso? É você ter domínio sobre a arma, que já lhe dá autoconfiança. Quando você domina, quando você manuseia direitinho e quando você adquire qualidade no tiro, eu acho que você fica mais desassombrado, diminui até essa expectativa. Na verdade, isso aí O autodomínio, a autoconfiança, ele leva a isso. é dominar o medo, é igual o treinamento da rota, você tem que arriscar. Medo é inevitável, é do ser humano. Quem não tem medo é psicopata. Quem é que não tem medo? O medo é importante, o medo faz o ser humano sobreviver. O medo é importante, agora não pode ser dominado pelo medo. E acreditar na sua habilidade, né? Ver o treinamento da rota, como é. Eles trocam tiro com o bandido fica atirando na mesa. O policial da rota não, ele vai na fé, no treinamento, e vai ter esse, game over. O bandido atira do ele fala assim. Então, pessoal, o medo é importante. O medo faz parte. É natural ter medo, né? Agora você não pode se deixar dominar por ele. E quando é que você não se deixa dominar? Quando você está preparado. Se você estiver preparado, tiver qualidade do tiro, domínio no equipamento, aí ele dá autoconfiança e você vai partir mais tranquilo para o enfrentamento. Bom, é a forma de reduzir isso. Todo dia eu uso arma, todo dia eu estou pegado na arma. Então eu tenho mais ou menos uma noção de como é a minha condição de reação. O nível de atenção é extremamente necessário. Pensa numa coisa que lhe tira o sossego e lhe dá estresse, é você estar atento a uma situação de perigo. Se você estiver o tempo todo atento, você fica estressado. Mas quem usa arma tem que estar estressado mesmo. Quer tranquilidade? Então arranja outro serviço. Se você estiver armado, tem que se estressar. O tempo todo alerta. Mas você quer estar tranquilo? Mas quando eu for para Paracuru, eu dentro de casa, eu boto o cadeado no portão e armo a rede. Aí eu tiro a pistola da cintura. Mas tem muita situação que eu estou com a arma dentro de casa. Eu nunca atendo o portão sem a arma. O cara quer entregar alguma coisa, eu abro o portão, mas eu estou com a arma na cintura. Quando não está na mão. O ideal é que esteja na mão, já empunhada. Às vezes eu chego lá, o cara vai fazer uma entrega, eu vou lá. A arma está pronta aqui. Atendo, recebo. Eu estou em uma condição de reação, né? Eu tenho uma condição de reação mundial. Mas isso é estressante. Mas é uma opção que você faz. É uma opção de vida. Bom, é o meu ofício. Desde os 18 anos trabalho com isso. E tenho isso por profissão. E continuei na segurança privada, que eu também sou da segurança privada. No momento que eu dou aula, eu sou da segurança privada. Então, estamos na empresa, é segurança privada. Então, a gente vai assimilando essa cota de estresse. Aí onde eu digo, é necessário. O ser humano primitivo, acho que ele não passava dos 20 anos. Era tanto estresse, que o cabo não passa dos 20 anos. Alguém assistiu aquela série, não é a série dos Vikings, não é ela, é uma paródia. É uma paródia dos Vikings.
Não acho que ninguém assistiu, não. É Norsense. O camarada, ele tinha um aspecto de mais de 60 anos, mas o cara tinha 28 anos. Porque naquela época, o cabo sobreviver, ele estava o tempo todo estressado. O cabo o tempo todo estressado, para não morrer, o cara fica estressado, atento, alerta, olhando para um lado, para o outro, assustado, né? É o preço que se paga. É o preço que se paga. Mas vamos aqui no nosso assunto específico. Vimos aí visão de túnel e visão normal. Pessoal, predominância, né? Quem tem dúvida com o olho que predomina, é importante, eu considero importante tirar a dúvida e a gente trabalhar melhor isso. Eu, particularmente, quando eu estou trabalhando aqui, alça e massa, às vezes eu tenho visão em duplicidade. Dá uma duplicidade. Como é que eu evito isso? Eu fecho aqui o olho de apoio, que não é o olho diretor, aí eu consigo estabilizar a minha vista, minha visada, tira a duplicidade. Às vezes só piscando, o olho que não é predominante, já resolve isso. Às vezes só piscando. E se não resolver, tiver oportunidade, eu fecho o olho que não é dominante. Aí eu consigo evitar a visão em duplicidade. Porque o que é que acontece, pessoal? Você tem um olho que predomina sobre o outro, é o normal. Estatisticamente, isso é normal. Sabe o que é que fala estatística? Em torno de 70%. É ele, é? Ô, Cruzeta. Vai pra lá, rapaz. Ó, em torno de 70%, o olho diretor é o direito. Aí eu vi essa estatística bem recente, 29% é o esquerdo. E aí dizem lá nessa última estatística que eu vi, que 1% não tem olho diretor. É como se tivesse uma dominância. Às vezes um aluno diz que, não, professor, eu não tenho isso não, tanto faz um como o outro. É, super-humano, né? O super-humano pode... Se o cara está dizendo, como é que eu vou duvidar? Mas, ó, a gente já falou da importância de atirar com os dois olhos abertos, né? De extrema importância. Mas aí, descobrir qual é o olho que predomina. Porque é o seguinte, tem um que tem mais conexão com o cérebro. Ele entra primeiro, você acaba tendo mais confiança naquela primeira entrada, você tem duas visões. O normal é você ter duas visões, ó. Aqui é uma visão, aqui é outra. São pontos de referência diferentes. Um pouquinho à esquerda já dá outra referência. Mas quando você deixa os dois olhos abertos, você tem uma noção melhor de profundidade, de volume. Os dois olhos abertos propiciam isso. A nitidez, tudo isso melhora. Os dois abertos. Os dois abertos, tudo isso melhora. Por isso que é também recomendável. Aí tem um fator interessante, é a dominância cruzada. A lateralidade que você domina, por exemplo, escreve com a mão direita, você escreve com a mão direita. Mas seu olho bom é o esquerdo. Isso acontece. Muita gente tem isso. Não é anormal, não. Só que muita gente, que eu digo, é uma proporção aí de uns 25% a 30% dos atiradores. Eles têm essa situação da lateralidade cruzada. Ele escreve com a mão, mas o olho dominante é o outro. Isso acontece. Aí pode gerar dúvida. Só para ter uma ideia. A pessoa que tem, de acordo com estatística, né? A pessoa que tem essa dominância cruzada, ela tem dificuldade de fechar um olho. Ela tem dificuldade de fechar um olho e deixar o outro aberto. A maioria. Aí a gente já vê um problema. Como ela tem dificuldade de fechar o olho, ela não consegue tirar a duplicidade, né? É por isso que tem muito atirador que a gente usa, improvisa um tapa-olho no óculos de proteção. Porque o cara não tem a habilidade de fechar o olho. Não consegue. O cara não consegue, ou fecha os dois ou não fecha. Ele não consegue fechar só um olho. Isso é muito comum na dominância privada, dominância cruzada.
A gente recorre a um tapa-olho, a moda pirata, né? Pega aqui o óculos de proteção e fecha, para o cara conseguir um melhor resultado. Isso, para começar, ajuda, né? Mas não deve insistir com isso, não. Ele deve dominar melhor a técnica. Chama efeito paralaxe, né? Efeito paralaxe. O deslocamento aparente de um objeto por conta da mudança do ponto de vista do observador. Ó. Pronto, o colega aqui, ó, botei o dedão na cara dele, ó. Ó, tá dando duplicidade. Pisquei, tirou a duplicidade. Mas quando eu fecho o olho esquerdo, continuo com o dedão na cara dele. Quando eu fecho o direito, o dedão já saiu da cara dele. A gente tem duas visões. São duas visões. É esse efeito aqui, né? Que eu descrevi. Se você deixa a referência, olha, eu estou colocando o dedão na cara do amigão ali. Ó. Com os dois olhos abertos, dá um pouco de duplicidade. Eu pisco o olho, vou eliminando a duplicidade. Se eu não conseguir eliminar piscando, eu fecho logo o olho. Pronto. Está na cara dele. Mas se eu trocar de olho, quanto maior a distância, mais o dedo se afasta. Bom, então é importante a gente entender essas situações para a gente poder trabalhar a questão da visada. A gente vai trabalhando melhor a questão da visada nisso, que é um fundamento importante, pessoal. A questão do ponto de referência, né? Um está olhando de um lado, vê um 6. O outro está olhando do outro, né? Ponto de referência, né? Mudou o ponto de referência, a coisa muda. E saber interpretar essa mudança é importante. Luminosidade. Se você tem uma luz desfavorável, você vai ter dificuldade de fazer o alinhamento alcimasta, porque você nem vai conseguir observar, a não ser que exista aqueles pontos de luminosidade que a gente chama de tritium. O tritium vai ajudar numa baixa luminosidade. Mas se não tem, você não vai conseguir manter um foco onde é o ponto certo, porque você nem vai ver, não vai conseguir observar. Então a luminosidade influencia na qualidade do tiro. Mas quando ela é bem feita, num bom fundamento, a noção espacial permanece. Se eu treino bastante isso, só pela noção espacial, é como o meu dedo indicador. Ó. Meu dedo indicador. Eu nem estou olhando direto, eu vou apontar para o display ali. Será que está no rumo? Eu não estou olhando. Olha, eita. Joguei no display ali, ó. Por quê? Porque eu desenvolvo essa noção espacial. Eu nem olhei direito, apontei para o display. Olha. Se eu fizer isso com a arma, será que eu chego no display ali, desse aqui? Um pouquinho à direita. Mas está no rumo. Se o display é o centro do alvo, um pouquinho à direita eu atingi o alvo. Eu nem olhei. Aí eu criei outro recurso. É apresentar a arma no ângulo correto. É o que eu disse. Muita gente apresenta a arma desse jeito. Eu já apresento com a visada e eu me acostumo. Essa pegada aqui já me dá a posição do cano apropriada. Olha lá, joguei no display. Nem estou olhando direito para o display. Um mínimo de correção eu jogo no centro do display. Mas um alvo daquela largura eu não teria errado, mesmo no escuro, porque eu tenho uma noção espacial. Ah, eu estou desprezando a visada? Não, não estou desprezando a visada. Eu só estou dizendo que na situação de baixa luminosidade ou falta de luminosidade, você não vai poder deixar de reagir. Se você tem que atirar, mesmo na baixa luminosidade, se você trabalhou bem essa questão de visada, que aí você tem uma noção do posicionamento da arma, aí você vai conseguir enfrentar essas dificuldades. Ó, a luminosidade, o que é que faz no olho humano? Ela contrai com muita luz, né? A pupila fecha e ela abre quando a luz diminui. Mas, meus amigos, se você entra num ambiente que muda rapidamente,
Você cega. Quer ver só uma coisa? À noite, você está ali, tateando ali à noite, aí acende a luz. Ofusca, naquele primeiro momento. Ofusca. Se você está de olho aberto, olhando para o escuro, quando chega a luz, ele ofusca. Mas se você está de olho fechado, aí mexe no interruptor. Quando você abre o olho, você não tem o ofuscamento. Porque não teve aquela mudança repentina. Você evita o ofuscamento quando você fecha o olho. E abre, você já abre na luz. Mas se você está com a retina adaptada numa luminosidade e rapidamente muda a luminosidade, aí ela ou retrai ou expande, né? Ou dilata. É outra questão de luminosidade também. Eu faço isso à noite quando eu vou acender uma luz, eu fecho o olho antes, fecho as pálpebras, aí depois que eu acendo a luz é que eu abro o olho. Eu não tenho esse ofuscamento, por conta da mudança de luz, né? Influência do recuo na manutenção da visada, é aquela história de compensar o recuo, né? Essa história de compensar o recuo. Influência da antecipação do recuo, é isso aí. O cérebro reage sempre para querer antecipar. E aí você tem que se preparar psicologicamente para evitar esse efeito. Bom, aqui é um quadro de análise. Vai esticar demais. Que hora é essa aí? 10h32. A gente vai acabar não fazendo o que a gente tem que fazer na prática. Então, ó, deixa eu ver só aqui, mais... Eu não vou explorar o quadro de análise, porque senão a gente vai demorar. Mas é o tal do follow-through, pessoal. Por muitos é considerado como também um fundamento de tiro. O que é o follow-through? Quem é que já ouviu essa história? Follow-through é você efetuar o disparo, manter a visada. Não é só botar no rumo, não. Ó. Essa garrafa é meu alvo. Eu vou efetuar um disparo nela, e aí depois do disparo, mantenho. Eu vou recuperar a minha alcimassa e mantenho a visada. Mesmo que eu não vá atirar de novo, eu mantenho. Isso é o follow-through. O que é que o follow-through vai ajudar a evitar? Evitar esse hábito de baixar a arma de uma vez. Porque tem um camarada que atira e quer ver logo o resultado. Aí ele faz isso, ele dá uma puxada, porque ele se acostumou a fazer isso. Oi? Não, faz nada. Vamos lá. É melhor, eu quero compensar aqui o recuo, né? Mais ou menos isso, né? Mas é bom aqui subir mesmo. É bom pegar outro. Não me pega mais não. É porque, ó, a expectativa do recuo, eu sei que vai subir. Como eu sei que vai subir, o que é que acontece? Em algum momento, mesmo que não saia o disparo, eu percebo melhor esse mergulho. Então, se eu trabalhar o follow-through, a recuperação e a manutenção aqui, eu tenho como diminuir a possibilidade disso. Não sei o que é que ele estava demonstrando. Dá para tu vir aqui, meu peixe? Ó, empunha a arma, ó, direciona para aquela garrafa. Aí, ó, o recuo não é assim, ó. Aí, ele está recuperando bem, né? Recupera. Ó a faca, né? Tu viu aí o que é que ele fez? Precisava disso? Precisava? Tinha necessidade disso? Agora vamos de novo, vamos lá. Recuperando bem, né? Está recuperando bem. Recupera. Ó a faca. Já preparou, ele já se preparou. Já não fez mais. Mas aí mentalmente ele tem que estar preparado. Passa a arma para mim? Mentalmente ele tem que estar preparado, porque espontaneamente ele mergulha. Espontaneamente ele... Mas quando ele se preparou, rapaz, eu não vou fazer isso mais não. Porque vocês estão olhando, já é uma forma de ele
vigiar mais, para não se expor aos outros, né? E aí ele, espontaneamente, mergulhou. Mas quando ele se prepara psicologicamente, ele não mergulhou mais. Então, follow through evita você tirar de uma vez também, né? Antecipar o recuo. E evita você retirar a arma rapidamente da linha divisada. Para fazer o follow through, você vai ter o recuo normal da arma. Aí você faz o quê? Recupera a alça-massa, direcionando para o centro do alvo. Não é simplesmente deixar a arma no rumo, não. Não é só deixar a arma no rumo. É recuperar o centro de massa aqui, ó, alça-massa. Recuperar da forma correta. Ela teve o recuo, eu recupero, pronto. E isso é o follow through. Porque você está engajando numa ameaça, aquela ameaça pode levar um disparo e não cair. Pode levar um disparo, cair, mas não ficar inoperante. Ela pode cair com a arma na mão. Se for para acompanhar ela, você acompanha ela. Ah, o cara caiu, vou acompanhar ele. Mas mantive avisada. Né? Do ponto de vista tático, é muito mais importante. Então, ó, vamos lá. Follow through é um fundamento do tiro com arma de fogo que consiste em manter a posição da arma após o disparo, sustentando a visada em direção ao centro do alvo. Então ele vai, ó, minimizar a tentativa de adivinhar o momento do disparo, evitar o acionamento brusco do gatilho, evitar a perda da linha de visada, obter cadência de disparos. E para realizar o follow through, o atirador deve manter a posição da arma, manter a empunhadura, manter a visada, controlar o gatilho, manter a respiração, administrar o recuo. Pronto, uma das funções mais importantes também da empunhadura é administrar o recuo, para poder recuperar da melhor forma possível e estar pronto para retornar à ação. Meus amigos, vamos lá, o pessoal que está esticou mais do que eu queria aqui. O pessoal que está armado, fazer aquela filazinha aqui de novo.